O título está falando bioeconomia e os caminhos da sustentabilidade. Então, tem dois termos aí que a gente precisa conversar bem sobre eles. Primeiro, a própria bioeconomia, que nós vamos falar mais ao final da minha fala aqui. E eu queria iniciar exatamente pelo assunto sustentabilidade, ou pelo conceito de sustentabilidade. Na verdade, quando a gente fala nisso, sustentabilidade, nos vem à mente imediatamente o conceito de desenvolvimento sustentável e o próprio substantivo sustentabilidade, tal qual está escrito aí. Bom, afinal de contas, a gente quer sustentar o quê? A gente deve fazer essa pergunta, né? Será que nós queremos sustentar um planeta intacto, intocado, uma natureza intocada? Será que nós queremos preservar a espécie humana ad eterno, ad infinito? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, o que a gente quer sustentar são relações harmoniosas entre homem e natureza. Então, a primeira questão que eu queria deixar muito claro aqui é exatamente isso. O que sustentar? Ou o que nós queremos sustentar? O que nós queremos sustentar é uma relação harmoniosa ou harmônica entre homem e natureza, entre espécie humana e meio ambiente, ou entre civilização humana e meio natural ou meio ambiente. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Mas aí me veio a seguinte pergunta: afinal de contas, essa relação que eu quero sustentar como sendo harmônica, ela vem sendo harmônica ao longo do tempo, ao longo da história, da trajetória da espécie humana sobre o planeta Terra? É essa a questão que eu devo entender primeiro, tá? E pode passar o slide, por favor. Então, essa é a estrutura da apresentação que eu pensei. Em primeiro lugar, falar um pouco sobre esse processo civilizador humano, da estabilidade à instabilidade, isto é, eu vou tentar mostrar um pouco a história dessas relações humanas com a natureza. Depois, eu vou falar um pouco sobre os sintomas do nosso tempo, a chamada grande aceleração. E, por fim, eu vou entrar especificamente no tema da nossa palestra, que é a bioeconomia. Eu vou fazer uma tentativa de definir o que seria isso. Tá? Próximo, por favor. Bem, nesse primeiro slide aí, eu trago algumas informações, meio que a título de curiosidade também, um pouco para ilustrar um pouco do que nós estamos falando, né? Então, o processo civilizador humano, da estabilidade à instabilidade, que é o primeiro ponto da minha palestra aqui. Bom, o planeta Terra, né, que é a nossa casa, tem 4,5 bilhões de anos. E, obviamente, que nem sempre nós vivemos neste planeta, né? O gênero Homo, ele aparece apenas há 2,5 milhões de anos atrás, que o nosso gênero, que é o gênero Homo, aparece na África. A nossa espécie, que é a Homo sapiens, aparece ainda mais recentemente, há 200 mil anos atrás. Então, veja bem, nós somos um pequeno lapso de tempo na história do nosso planeta. Enquanto nós temos um planeta, ou a idade da nossa casa, que é de 4,5 bilhões de anos, nossa espécie tem apenas 200 mil anos. Né? E essa espécie nossa, ela se espalha pelo globo, né, apenas há 70 mil anos atrás. E somente há 13 mil anos atrás, a nossa espécie, que é o Sapiens, se torna a única espécie humana. Lembrando, muita gente às vezes não se recorda disso ou não pensa nisso. Tá? Houve uma época na nossa história em que o gênero Homo, dentro do gênero Homo, existiam várias espécies humanas, dentre elas a espécie do Homo sapiens. E por algum motivo que os pesquisadores não têm muita clareza, não têm consenso, o Homo sapiens se tornou a única espécie do gênero Homo, enquanto todas as demais foram extintas. Então, hoje, nós somos, digamos assim, uma espécie solitária dentro do gênero Homo, porque nós somos a única espécie humana. Bom, e como é que essa espécie evolui ao longo do tempo? Inicialmente, como todos nós sabemos,
nós éramos, né, os nossos antepassados eram nômades. Por que nós éramos nômades? Porque nós gostávamos de passear? Não, muito pelo contrário, porque nós tínhamos que sobreviver na busca de alimentos de proteína, né? Nós tínhamos que buscar a nossa própria energia, já que nós não conseguíamos estocar esse alimento. Mas, a partir de 11,7 mil anos atrás, aproximadamente, vamos colocar 12 mil anos atrás, a espécie humana ela consegue começar a cultivar o solo, né? Então, seria a revolução do Neolítico, seria a invenção, o advento da agricultura, tá? Muitas pessoas vão perguntar, bom, por que você está falando isso nessa palestra? Eu espero que daqui a pouco fique claro, tá? É o seguinte, qual que é a importância do advento da agricultura para a nossa espécie humana e para o que nós estamos discutindo aqui? Em primeiro lugar, porque a partir do advento da agricultura, a espécie humana deixa de ser nômade e começa a ser agrícola. Então, nós tínhamos o homem nômade e agora nós tínhamos o homem agrícola. Só que o advento da agricultura só foi possível em função de uma inédita estabilidade climática e geológica que o mundo começa a viver a partir desse período, a partir de aproximadamente 12 mil anos atrás. E os geólogos chamaram esse período, né, de Holoceno. O que seria o Holoceno, então? O Holoceno seria uma época geológica caracterizada por uma estabilidade climática e geológica. E tais estabilidades permitiram o advento da agricultura. Por quê? Porque a temperatura do nosso planeta era propícia ao cultivo dos solos. Então, só foi possível o advento da agricultura em função dessa estabilidade climática e geológica propiciada pelo Holoceno. Bom, a partir daí nós então iniciamos o que eu coloquei aqui como sendo o processo civilizador humano. O processo civilizador humano se inicia com o advento da agricultura, que por sua vez só foi possível por meio da estabilidade climática do Holoceno. Quero frisar isso bastante, estabilidade climática. Bom, continuando aqui na minha linha do tempo, há 500 anos atrás, nós tivemos a ascensão da ciência, ou a afirmação da ciência enquanto método para conhecimento do universo, e a ascensão do atual sistema, do atual modelo de organização socioeconômica que nós conhecemos como capitalismo. Há 250 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos o aparecimento da indústria, do Estado e do mercado, especificamente a Revolução Industrial. Mais uma vez, a Revolução Industrial aqui é um marco, por quê? Porque a partir da Revolução Industrial houve a emergência de um novo tipo de civilização. Que civilização que seria essa? Uma civilização industrial. Então, nós falamos aqui de 3 tipos de civilização. A civilização nômade, anterior ao advento da agricultura, a civilização agrícola, que seria posterior ao advento da agricultura e com o início do Holoceno, e, por fim, a civilização industrial, que é aquela civilização que emerge a partir da Revolução Industrial. E qual que é a característica básica da Revolução Industrial? O uso intensivo dos combustíveis fósseis que estão incrustados na crosta terrestre, principalmente petróleo, gás natural e carvão mineral. Há 74 anos atrás, continuando aqui na nossa linha do tempo, nós tivemos a primeira grande explosão nuclear, e a segunda, há 55 anos atrás, nós tivemos o início do que ficou conhecido na literatura como grande aceleração. E eu quero deixar claro aqui o seguinte, essa grande aceleração marca o início de uma nova época geológica chamada de Antropoceno. Qual que é a diferença entre Holoceno e Antropoceno? O Holoceno é caracterizado basicamente pelas estabilidade geológica e estabilidade climática do planeta. Enquanto que o Antropoceno, né, como o próprio nome está dizendo,
é marcado por uma instabilidade provocada pelas forças antrópicas, pelas forças humanas, e essa instabilidade se reflete mais ainda no clima. Então, nós temos uma instabilidade climática que nós estamos vivendo. Todos vocês já ouviram falar do problema das mudanças climáticas, da emergência climática pelo qual nós estamos passando. Bem, pode passar, por favor, o slide. Nesses próximos slides, eu quero só mostrar para vocês, eu vou passar um pouco mais rapidamente, o que seria esse antropoceno. Como vocês verão aqui nos próximos slides, nesses gráficos, todas essas variáveis que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que elas começam a aumentar muito a partir de meados do século XX, a partir da segunda metade do século XX, mostrando que foi exatamente, então, nesse período, meados do século XX, que começa esse período da grande aceleração. Por exemplo, esse primeiro gráfico aí mostra a população mundial em bilhões de pessoas. Percebam vocês claramente que a partir da segunda metade do século XX, nós temos, então, uma inclinação maior da curva, mostrando um maior aumento da população. Próximo, por favor. Nesse segundo gráfico aí, nós também temos o gráfico da população mundial, só que dividido em países da OCDE, países dos BRICS, né, que são aqueles países emergentes principais, e o resto do mundo. Percebam vocês também que todos os gráficos, tá, eles têm uma inclinação maior a partir da segunda metade do século XX. Próximo, por favor. Esse gráfico aí me traz a evolução do PIB mundial em trilhões de dólares. Percebam vocês também que a partir desse período, segunda metade do século XX, 1950, nós temos então a maior inclinação da curva. Próximo, por favor. Consumo de fertilizantes. Percebam vocês, então, quanto aumentou o uso de fertilizantes a partir de 1950. É claro, né, nós tínhamos uma população que estava crescendo mais e nós precisávamos de uma agricultura para sustentar essa população. Portanto, o uso de fertilizantes teve que aumentar também. Próximo, por favor. Grandes represas. Percebam vocês também que a partir de 1950 houve um aumento expressivo no número de represas, que foram construídas, grandes represas que foram construídas. Próximo, por favor. Uso global da água, mesma coisa, o gráfico aí também mostra que a partir de 1950 nós tivemos um aumento expressivo no uso global de água em milhares de quilômetros cúbicos. Próximo, por favor. Dióxido de carbono. Mais uma vez, a gente vê, principalmente no final da série, um aumento expressivo na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Próximo, pode passar o próximo, por favor. A normalidade da temperatura. A gente percebe que a partir de 1950, principalmente no finalzinho da série, nós também temos, né, uma maior anormalidade da temperatura da superfície. Quando eu falo anormalidade, pessoal, eu quero dizer um desvio em relação à temperatura da era pré-industrial, tá certo? Próximo, por favor. Bom, então, o que eu quero dizer com todos esses gráficos que eu trouxe aqui? Uma pequena amostra para dizer o seguinte, que nos últimos 55 anos, houve um aumento exponencial da escala humana, que é uma maior pressão sobre o planeta. Lembrando que a minha proposta inicial foi dizer o seguinte, olha, o que nós queremos sustentar? Nós queremos sustentar uma relação harmoniosa entre homem e natureza, tá certo? Mas como que tem evoluído essa relação ao longo do tempo? Pelos dados que eu acabei de mostrar aqui, eu tenho a convicção, eu posso concluir que essa relação não tem sido harmoniosa nos últimos anos, pelo menos desde a Revolução Industrial, e essa relação se torna ainda mais destrutiva nos últimos 55 anos, quando houve o início do Holoceno, ou da grande aceleração, que os autores chamam. Então, a ação humana no planeta, ela torna-se uma força geológica capaz de alterar os ciclos naturais da Terra.
ultrapassagem perigosa das chamadas fronteiras planetárias. Tá? Tem um grupo de pesquisa muito bom lá em Estocolmo, na Suécia, que está estudando essas fronteiras planetárias. O que seriam as fronteiras planetárias? Seriam aqueles limites além dos quais, né, o homem não pode avançar, porque senão ele vai causar alguma perturbação muito perigosa no planeta Terra. Por exemplo, as mudanças climáticas. O pessoal lá de Estocolmo fala que as emissões, ou as concentrações, melhor dizendo, de dióxido de carbono na atmosfera não podem ir além de 350 partes por milhão. O problema é que hoje nós já estamos em 417 partes por milhão. Então, nós já ultrapassamos a fronteira que eles mesmos propuseram. Né? Então, a grande questão aqui é, seremos capazes de continuar o nosso processo civilizador numa nova época de instabilidade e incerteza? Então, veja bem, agora há pouco eu disse que a nossa intenção maior é sustentar a relação homem-natureza. Tá? E essa relação vem sendo destrutiva, principalmente ao longo dos últimos 55 anos. Então, a minha grande pergunta é, bom, será possível a espécie humana continuar com seu processo civilizador num ambiente de incerteza e num ambiente de instabilidade criado pelo antropoceno? Né? A minha hipótese é que a bioeconomia pode ser uma ferramenta conceitual e prática para lidar com essa nova conjuntura. Tá? Bom, então eu espero ter deixado claro aqui essa nova conjuntura, que é essa conjuntura de instabilidade, de incerteza, principalmente instabilidade climática, e agora discutir um pouco esse conceito de bioeconomia e tentar ver se a bioeconomia pode ser uma, digamos assim, uma alternativa interessante para que nós possamos atravessar esse momento de instabilidade. Bom, próximo, por favor. Bem, antes de começar a falar especificamente sobre bioeconomia, né, eu queria só voltar um pouco atrás, não precisa voltar o slide não, porque muita gente deve estar se perguntando o seguinte, bom, afinal de contas, o que houve a partir da segunda metade do século XX que propiciou esse enorme crescimento econômico? Tá? Bem, é consenso entre os economistas que o pós-Segunda Guerra Mundial é conhecido como o período de ouro ou a época dourada do sistema capitalista. Tá? Então, basicamente, entre 1945 até meados da década de 1970, o sistema capitalista global, ou o sistema global também, o sistema socialista, já que nós estávamos vivendo em plena Guerra Fria naquele período, né, ambos os sistemas, ou os modos de organização da atividade socioprodutiva ou socioeconômica, estavam vivendo um boom de crescimento. Né? Então, ficou consensuado na literatura, ou é consenso na literatura, chamar esse período de época dourada ou era de ouro do capitalismo. Por quê? Porque era uma época sem precedentes em termos de crescimento econômico, tanto no centro da economia quanto na periferia capitalista. Bom, qual que era o resultado, ou qual que foi o resultado disso tudo? Além, é claro, de um aumento da afluência material, né, das pessoas, houve como resultado também o início de um processo de intensa deterioração ambiental. Tanto é que foi nesse período, né, em meados do século XX, na década de 1960, é que se começa a falar de meio ambiente de maneira mais intensa, ou de maneira mais coordenada, ou de maneira mais incisiva. Né? Vocês verão, talvez, ao longo desse simpósio que trata desse tema, que a primeira reunião da ONU para tratar sobre as questões ambientais aconteceu no ano de 1972, também na cidade de Estocolmo, na Suécia.
Bom, e essa reunião da ONU, né, ela foi importante porque ela marca, então, de maneira formal e institucionalizada, as discussões ambientais. E essas discussões ambientais, ou das questões ambientais, elas adentram a década de 1970 e também a década de 1980, e lá no ano de 1986, houve a publicação do relatório Nosso Futuro Comum. Qual que é 1986, não, perdão, 1987. E qual que é a importância desse relatório de 1987? É que pela primeira vez ele traz, ou foi cunhado, o termo desenvolvimento sustentável e a sua definição mais usual. O que era desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável de acordo com esse relatório? Desenvolvimento sustentável seria, então, aquela estratégia de desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Tá? Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, ou a ideia de sustentabilidade, é formalmente conceituada, formalmente definida em meados da década de 1980. Então, percebam vocês que esse conceito, essa ideia de sustentabilidade, é uma ideia relativamente nova, é um valor relativamente novo que é compartilhado pela humanidade. Bem, e por que eu estou falando tudo isso? Porque, de repente, né, quando a gente vai falar sobre bioeconomia, a gente tende um pouco a confundir, pensar o seguinte: bom, será que bioeconomia é a mesma coisa de desenvolvimento sustentável? Não, de cara que eu falo que não. Na verdade, bioeconomia é um conceito um pouco diferente, mas que está dentro da ideia de sustentabilidade também. Né? Lendo aí o que está no slide, né? Na década de 1970, um autor romeno chamado Nicola Georgescu Roegen definiu a bioeconomia como: o termo bioeconomia pretende fazer com que tenhamos em mente continuamente a origem biológica do processo econômico e assim destacar o problema da existência da humanidade com um estoque limitado de recursos acessíveis, desigualmente localizados e desigualmente apropriados. Então, veja bem, é uma definição bastante teórica ainda, né? Mas o que ele está querendo dizer com bioeconomia? É um termo que ele cunhou, né? Bio, a palavra bio significa vida, de maneira geral, e economia, que é o processo econômico, né? Ou o sistema econômico. Então, na verdade, o que ele está tentando mostrar aqui é que o sistema econômico ou o processo econômico é eminentemente biológico. Portanto, esse processo econômico, que é eminentemente biológico ou biofísico, está completamente dependente da natureza. Então, esse bio aí de vida significa natureza. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu trouxe uma figura, mas como funciona o sistema econômico? Né? Já que nós estamos falando de bioeconomia, tem a palavra economia aí no meio, então nós temos que entender exatamente como é que funciona o sistema econômico. Na verdade, o sistema econômico é um transformador de matéria e energia da natureza. Os economistas gostam muito de utilizar a expressão produção econômica ou produto econômico, etc. Na verdade, esta não é uma definição rigorosamente correta. Por quê? Porque o sistema econômico, rigorosamente, o que ele faz? Ele transforma matéria e energia que são provenientes da natureza. E ele transforma essa matéria e essa energia a fim de produzir bens e serviços úteis para o bem-estar da humanidade. E como contrapartida, ele devolve resíduos para a natureza, de volta para o meio ambiente. Esses resíduos, na verdade, né, nós podemos conhecê-los genericamente com o nome de poluição, ou os economistas, né, têm uma palavrinha que chama-se externalidade. Né? Então, não existe produção econômica ou transformação econômica sem externalidades ou sem a produção de resíduos ou sem a produção de poluição. Tá certo?
Por quê? Pelo simples fato de que existe a segunda lei da termodinâmica. O que é a segunda lei da termodinâmica? Ela me diz que no universo ou no sistema isolado a entropia tende ao máximo, a desorganização tende ao máximo. Do ponto de vista prático, o que essa lei quer me dizer? Que no universo não existe nenhum processo 100% eficiente. Sempre eu vou ter a perda de alguma coisa. E isso é importante para vocês, pessoal, porque vocês estão falando sobre economia circular, né? Então, quando vocês querem fazer com que o sistema econômico se torne circular, vocês também têm que levar em consideração a existência da segunda lei da termodinâmica, que diz que eu não sou capaz de ter um processo 100% eficiente, eu sempre vou ter algum nível de resíduo. Então, na verdade, a minha intenção aqui, na bioeconomia, ou do desenvolvimento sustentável, ou a economia verde, seja lá o que for, não é zerar o nível de poluição da economia sobre o meio ambiente, mas sim minimizar essa poluição, já que não é possível, né, eu fazer uma completa eliminação ou anulação desses fluxos de poluição, né? Então, conforme vocês veem aqui nessa figura, né, o sistema econômico funciona por meio da entrada de energia solar. Então, toda a energia que nós utilizamos no sistema econômico, em última instância, tem origem solar, que é a fonte primária de energia do nosso planeta Terra, né? O que são os combustíveis fósseis, na verdade? Combustíveis fósseis são energia solar fossilizada na crosta terrestre durante milhões e milhões de anos. Nada mais do que isso, tá? Nós usamos essa matéria e essa energia ao longo do processo econômico e depois nós jogamos de volta no meio ambiente matéria e energia degradada, que é a externalidade ou que é a poluição que eu falei. Próximo slide. Tá? Agora, qual que é o problema desse sistema econômico, desse processo econômico que eu venho tendo, pelo menos ao longo dos últimos 250 anos, ou pelo menos desde a emergência da Revolução Industrial? O problema é que esse processo econômico, né, ou essa dinâmica econômica, ou essa engrenagem econômica é baseada no uso intensivo de combustíveis fósseis. Tá? Então, a sociedade industrial, ou a civilização industrial da qual eu me refiro, ela é essencialmente uma civilização termofóssil. O que eu quero dizer com esse termo termofóssil? Uma civilização que construiu o que construiu por meio da utilização da energia que está encrustada na crosta terrestre, que são os combustíveis fósseis. Ótimo. Qual que é o problema de eu utilizar esse capital energético da crosta terrestre, esses combustíveis fósseis? O problema principal é que, ao utilizar esses combustíveis fósseis, ao queimar esses combustíveis fósseis, eu estou potencializando, eu estou aumentando o chamado efeito estufa do nosso planeta, que é o quê? O aprisionamento do calor próximo à superfície, aumentando a temperatura da Terra e causando as mudanças climáticas. Essa história vocês já conhecem de cor e salteado, certo? E esse aumento, então, do efeito estufa, das mudanças climáticas, etc., então, é devido a essa civilização termofóssil que permitiu a civilização industrial que emergiu a partir da Revolução Industrial. Então, na verdade, o que seria a bioeconomia? Sabendo-se, então, que a civilização termofóssil, ou essa engrenagem termofóssil, é insustentável, principalmente pelo fato de que elas causam mudanças climáticas, a bioeconomia, então, seria uma proposta de uma sociedade alternativa não baseada em combustíveis fósseis. Ela seria baseada em quê, principalmente? Na biomassa renovável. Daí o nome, então, bioeconomia. Aqui, eu trouxe nesse slide aqui vários tipos de definição que vocês encontram em alguns relatórios ou em algumas publicações. Está pequeno aí, mas eu vou tentar ler. Tá? Bioeconomia se refere
aos ramos da atividade econômica que usam recursos biológicos renováveis para produzir alimentos, matéria e energia. Essa é uma definição da Comissão Europeia. Bioeconomia é considerada como um novo paradigma de produção em substituição ao paradigma fóssil, abre-se o parênteses, que promove a mudança de uma economia baseada no petróleo para processos que usam recursos biológicos renováveis e novas soluções biotecnológicas, e é uma forma de implementar as biotecnologias no processo produtivo para respeitar os recursos naturais e promover o desenvolvimento econômico. Essa é uma definição da OCDE. Outra definição: uma economia onde os pilares básicos da construção de materiais, de produtos químicos e de energia são derivados de recursos biológicos renováveis. Ou seja, é uma economia diferente da atual que nós temos, porque a atual que nós temos, o padrão básico de construção de materiais, de produtos químicos e da energia é a utilização de recursos não renováveis. E esses recursos não renováveis são o quê? O capital energético do planeta Terra. Diga-se de passagem, combustíveis fósseis, que são carvão mineral, gás natural e principalmente petróleo. Tá? Por fim, uma última definição: bioeconomia pode ser definida como a utilização de forma inovadora e sustentável dos recursos biológicos renováveis ou da biomassa. Portanto, né, o que todas essas definições aqui me trazem como ponto comum, como ponto convergente? Bioeconomia seria um modelo alternativo, uma engrenagem alternativa que abandona, cuja proposta é de abandono total da utilização dos recursos não renováveis da crosta terrestre, combustíveis fósseis, para a utilização da biomassa. Tá? E quais são os conceitos chaves quando eu falo de bioeconomia? Em primeiro lugar, inovações. Em segundo lugar, indústria 4.0. E terceiro lugar, biotecnologia. Próximo, por favor. Então, na verdade, né, o que seria a bioeconomia? Seria a integração do conhecimento em biomassa renovável e a junção disso com a biotecnologia. O que seria a biotecnologia? A tecnologia aplicada a processos de produção que utilizam recursos biológicos ou organismos vivos. Tá? Aí eu trago mais outra definição que é um pouco mais claro, o que eu achei bem interessante também. A bioeconomia, então, pode ser conhecida ou pode ser definida como sendo a ciência da utilização de seres vivos, originários de atividades econômicas como agricultura, silvicultura e pesca, para, com o emprego de tecnologias de processamento, que são as biotecnologias, produzir bens e serviços e produzir energia. Tá? Então, os famosos biocombustíveis que nós temos, né, que é a utilização da biomassa para a produção de combustível, é um exemplo de bioeconomia. Tá? A produção de cosméticos ou a produção de qualquer tipo de insumo ou de qualquer tipo de produto baseado na biodiversidade, por exemplo, da Amazônia ou de qualquer outro bioma brasileiro, cerrado, é um tipo de bioeconomia. Tá? Então, mais uma vez, é uma engrenagem econômica alternativa à engrenagem termofóssil. Próximo, por favor. Bem, e quando nós falamos em bioeconomia, né, nós dizemos o seguinte: olha, então a bioeconomia é a ciência da utilização da biodiversidade ou da biomassa. Imediatamente, então, nós temos que lembrar da biodiversidade, né, enquanto a variedade ou a diversidade de espécies da flora e da fauna, enquanto sendo um parâmetro essencial para mostrar quais países, né, são aqueles mais que têm um potencial maior na utilização ou no aproveitamento da bioeconomia. E nesse gráfico aí, eu trago quais são aqueles países que são considerados mega diversos no mundo.
entre eles o Brasil, e principalmente porque o Brasil abriga a maior parte da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Tá? E também abriga a savana mais biodiversa do mundo, que é o Cerrado, que é considerado o Cerrado. Próximo, por favor. Então, o Brasil, juntamente com esses outros países aí que eu mostrei para vocês, são países com um grande potencial na implantação da bioeconomia, exatamente porque eles possuem uma grande biodiversidade ou são considerados megadiversos. Então, aqueles países que têm maior diversidade biológica ou biodiversidade são exatamente os países que têm mais potencial para aproveitar essa bioeconomia. Aqui eu trago como exemplo, nesse slide aqui, né, um pequeno exemplo de um estudo que foi feito pelo BNDES sobre os valores percentuais, a participação relativa dos valores criados dentro da bioeconomia no ano de 2016. Então, o total do valor criado aqui foi em 2016, dentro da bioeconomia, foi de algo em torno de 326 bilhões de dólares, enquanto que 53% desses valores está dentro do setor da agropecuária, 20% está dentro do setor de fabricação de produtos de alimentos, bebidas e produtos do tabaco, todos os outros setores, etc. Então, a título de curiosidade, né, eu trouxe esse gráfico aqui, de um estudo que foi feito pelo BNDES, mostrando, então, o potencial da utilização da bioeconomia no Brasil, que no ano de 2016 gerou algo como 326 bilhões de reais. Próximo, por favor. O uso da biotecnologia do Brasil foi um estudo do SEBRAP em 2011. Né? Nós temos 237 empresas de biotecnologia, uso da biotecnologia, o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, são aqueles que têm maior número de empresas de biotecnologia, lembrando que a biotecnologia é essencial para a bioeconomia, no sentido de que nós usamos essas tecnologias de processamento para produzir bens e serviços com base em recursos biológicos. Tá? As cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas, Curitiba, Recife, Ribeirão Preto, Viçosa e Uberlândia concentram a maior parte dessas empresas de biotecnologia no Brasil, e os setores em que essas empresas estão são os setores de saúde humana, insumos, saúde animal, agricultura, meio ambiente e bioenergia. Né? Então, aqui eu trago um exemplo de setores nos quais eu posso encontrar empresas da chamada biotecnologia. Próximo, por favor. Bom, quais são os desafios agora? Eu quero despender um pouco mais nesse último slide aqui da apresentação. Bem, quando a gente fala em bioeconomia, né, muita atenção deve ser dada, obviamente, a todos os biomas brasileiros, mas especial atenção tem que ser dada para a Amazônia brasileira, já que é o bioma que concentra a maior diversidade biológica do planeta. Tá? Bom, e por que nós temos que ter uma preocupação bastante especial com a Amazônia brasileira? Em primeiro lugar, porque lá que tem o maior potencial de utilização da bioeconomia, em função da diversidade biológica, e pelo fato também de que nos últimos anos nós temos percebido, né, uma tentativa de perenizar ou de tornar permanente modelos extrativistas predatórios. Todos vocês acompanharam, né, desde o ano passado, a questão das grandes queimadas na Amazônia. O aumento do desmatamento da Amazônia em 2019, né, o aumento das queimadas na Amazônia nesse mês de agosto, agora de 2020, que é o segundo mês em que tem mais queimadas na Amazônia, etc. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque o Brasil está queimando a sua oportunidade de desenvolver um modelo de bioeconomia, né, ao tentar perenizar
né, em função de uma visão retrógrada do que é desenvolvimento, alguns modelos extrativistas, principalmente na Amazônia brasileira. Tá? Outra coisa, ao fazer isso, né, ao desperdiçar essa sua vocação para a bioeconomia, tentando destruir, né, o meio ambiente, ou tentando destruir a floresta amazônica, nós estamos perdendo também a oportunidade de dar contribuições no que tange à emergência climática. O Brasil tem um trunfo muito importante, que é o seguinte: nós somos um dos únicos países do mundo onde mais da metade das nossas emissões de gases de efeito estufa é proveniente do uso da mudança do uso da terra, ou seja, desmatamento. O que significa? Significa que, né, nós temos um potencial importante para contribuir para a emergência climática, que é o seguinte: se nós pararmos o desmatamento, a gente vai reduzir em muito as nossas emissões. Diferentemente de outros países, como por exemplo a Alemanha, que para reduzir a emissão deles, eles precisam fazer o quê? Mudar toda a estrutura produtiva, que é muito dependente de combustível fóssil. Aqui no Brasil não, né? O nosso custo de contribuição para contribuir para a emergência climática mundial é muito baixo, que é um custo político. Qual que é esse custo político? É o custo de se reduzir o desmatamento, e que é um custo que aparentemente não estamos dispostos, ou pelo menos as nossas autoridades políticas não estão dispostas a arcar com ele, né? Então o Brasil está desperdiçando duas oportunidades muito valiosas. Primeiro, a oportunidade de se construir um hub ou construir um centro de bioeconomia, uma infraestrutura de bioeconomia na Amazônia, preservando a floresta em pé. E a segunda oportunidade que nós estamos jogando fora é de contribuir para amenizar a emergência climática, no sentido de fazer com que as nossas emissões se reduzam por meio do controle do desmatamento, por meio do controle da mudança do uso da terra, principalmente na Amazônia, mas também nos outros biomas, como, por exemplo, o bioma cerrado também e outros biomas no Brasil. Tá? Então, são essas duas oportunidades que estão sendo claramente perdidas e jogadas fora. Outra coisa, para eu falar de bioeconomia no Brasil, eu tenho que ter investimento e capacidade de financiamento de um sistema robusto de ciência e tecnologia. Eu tenho que superar o colapso orçamentário no Brasil. Né? Bem, e isso implica em fortalecer o sistema de ciência e tecnologia do Brasil. E como vocês percebem, nos últimos anos nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos enfraquecendo o nosso sistema de ciência e tecnologia, retirando cada vez mais recursos, né, da pesquisa científica, da pesquisa em inovação, com a narrativa de que o país entrou em colapso orçamentário. Na verdade, essa é uma narrativa falaciosa, né? Porque, bom, essa é uma discussão mais acalorada entre os economistas, mas há parte dos economistas que acreditam o seguinte: não, o Brasil não está quebrado. Na verdade, o que se tem no Brasil é uma regra que chama teto de gastos públicos, que diz que nós não podemos gastar o dinheiro que nós temos. Né? Então, nós temos uma regra que impede a alocação de recursos nesses setores chaves como ciência e tecnologia. Tá certo? E, por fim, o último desafio seriam instituições, regras e segurança jurídica. Ou seja, eu tenho que criar também instituições que sejam favoráveis a esse modelo, a esse novo modelo, a essa alternativa de bioeconomia. O que eu chamo de instituições? Eu quero chamar regras muito claras a respeito da apropriação do conhecimento, né, ou da agregação do conhecimento gerado a partir da diversidade biológica. Um exemplo muito claro seriam instituições que protegessem, por exemplo, o conhecimento tradicional dos povos tradicionais das florestas ou outros povos tradicionais de outros biomas, que detêm o conhecimento da diversidade e da biodiversidade com a qual eles convivem há muito tempo. Tá?
Então, vou tentar resumir aqui, em poucas palavras, o que eu tentei mostrar ao longo dessa palestra. Em primeiro lugar, bioeconomia. O discurso sobre bioeconomia, sobre economia circular, economia verde, etc., estão tudo ligados, o fio condutor disso tudo é a questão da sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias. Então, o conceito de sustentabilidade, ou a ideia de sustentabilidade, intrinsecamente traz a noção de solidariedade entre as gerações, certo? E a bioeconomia, como é que a bioeconomia, ou a economia circular, ou a economia verde, também se fala muito nesse conceito de green economy, né, principalmente agora, do pós-pandemia, né, todo mundo está falando em New Green Deal, né, novo Pacto Verde. Como é que esses conceitos, então, eles se interagem? Na verdade, eles podem ser todos considerados como sendo ferramentas ou caixas de ferramentas à disposição ou capazes de pavimentar o nosso longo caminho para a sustentabilidade ou para o desenvolvimento sustentável. Tá certo? Bem, e falando particularmente de bioeconomia, o que seria a bioeconomia? Bioeconomia, então, seria uma proposta de uma engrenagem econômica alternativa que abandone o uso de recursos não renováveis, principalmente o uso de combustíveis fósseis, e privilegie o uso da diversidade biológica dos organismos vivos, dos seres vivos, para a produção de matéria e de energia. Tá certo? Logo, né, aqueles países que têm uma maior diversidade biológica são aqueles países com maior potencial de aproveitarem essa nova alternativa da bioeconomia, entre eles o Brasil. O fato é que o Brasil, aparentemente, ainda não tem se dado conta do potencial e se dado conta da importância de se pensar seriamente nessa nova engrenagem econômica, haja vista, né, que nós não podemos continuar no modelo termofóssil exatamente em função das mudanças climáticas. Tá? E os autores, né, só para terminar com uma pequena dose, né, de pessimismo, os autores mostram que pelo menos a meta de 2 graus Celsius de aumento, que foi a meta acordada no Acordo de Paris, ela já é inalcançável. Que os principais modelos climatológicos, né, os principais autores que trabalham com essa questão da mudança climática, dizem que, se nada for feito imediatamente, a partir da década de 2030, nós ultrapassaremos esse limiar dos 2 graus Celsius de aumento na temperatura. E qual que é o problema se nós ultrapassarmos esse limiar? O problema é que nós não sabemos o que pode acontecer. Jamais na história da espécie humana, né, nesses últimos 200 mil anos do Homo sapiens, nós vivemos um período com mais de 2 graus Celsius acima daquele período do pré-industrial. Então, essa seria uma experiência inédita para a espécie humana. E essa experiência pode ser muito dolorosa do ponto de vista da espécie como um todo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe como que a gente vai se adaptar. Tá? Provavelmente, né, e eu já estou finalizando aqui a palestra, né, essa pandemia que está acontecendo agora seja apenas um primeiro sinal, né, do que pode ser conviver com uma crise de tamanha proporção como a crise climática. A crise climática, por exemplo, pode trazer uma necessidade de isolamento social ou de distanciamento pior do que a que nós estamos vivendo agora. Tá? Por quê? Porque a gente não conseguiria viver em ambientes abertos, por exemplo. A gente conseguiria viver só em ambientes climatizados.
Bom, então, para eu evitar essa catástrofe das mudanças climáticas, eu tenho que fazer a migração, a transição urgente para um novo modelo alternativo. E a bioeconomia é um entre esses modelos alternativos. Tá? É essa a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês e eu espero que tenha ficado claro aqui esse recado aqui que eu vim dar. Muito obrigado mais uma vez. Professor, obrigado pela sua palestra, pelas considerações. Certamente foi muito esclarecedor. Eu não sei se o Wesley já voltou aí, eu estou... Eu voltei. A internet, para variar, caiu aqui. Faz parte. Wesley, você quer, então, puxar aí a conversa? Vamos lá. Professor Daniel, tem duas perguntas que o pessoal fez, e eu queria aproveitar a pergunta. É uma acadêmica da UEM de economia. Se ela pudesse manifestar aí que minha internet caiu, eu perdi a pergunta. Mas a pergunta basicamente é o seguinte: de que forma a agricultura, especialmente economia familiar, pode se apropriar da bioeconomia? Aí eu já pergunto também, de que forma a pecuária pode se apropriar? Porque nós temos aqui em Paranaíba, onde a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, uma região, se contar daqui até Ribas do Rio Pardo, com mais de 1 milhão de cabeças de gado, toda essa região aqui, né? Então, de que forma poderia se aproveitar a questão da bioeconomia, tanto na agricultura quanto na pecuária? Olha, conforme foi mostrado ali num gráfico ali, a gente percebe que a agricultura, e ali dentro também tem pecuária, que eu olhei lá nos dados, né, são os setores que mais geram valores dentro da bioeconomia. Logo, são setores que podem, de fato, se beneficiar desse tipo, desse novo modelo, dessa nova alternativa. E, principalmente, a Denise, né, que escreveu aí a pergunta, né, a agricultura familiar de modo especial. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de agricultura de pequena escala, né? E, logicamente, que isso favorece ainda mais o uso desses recursos biológicos e o abandono por completo dos combustíveis fósseis. Então, tanto essas atividades, tanto a pecuária quanto a agricultura, certamente são aquelas atividades que mais estão à frente no uso, né, na verdade, essas próprias atividades, elas são bioeconomia, porque você está utilizando de seres vivos, né, de plantas e de animais. Então, elas são, por definição, atividades bioeconômicas, né? E para elas se tornarem bioeconômicas em estrito senso, elas devem abandonar a ideia do uso de combustíveis fósseis, né? Aí, já aproveitando, por exemplo, na pecuária, né, o resíduo do gado ser transformado, por exemplo, em combustíveis. Tá? Então, aí nós já entramos na questão da economia circular. Eu vi aqui uma pergunta sobre a diferença entre bioeconomia e economia circular. Tá? Então, na verdade, eu posso tentar implementar... O que é economia circular? Né? A gente vive um processo econômico que é o processo extrai, produz, consome, descarta. Então, quer dizer, é uma lógica linear. Extrai, produz, consome e descarta. O que seria a economia circular? A economia circular seria uma tentativa de eu fazer com que esse descarte final volte para o início de outro tipo de atividade. Então, na verdade, né, se a gente pegar a natureza como exemplo, o que é? A natureza? Ela tem ciclos fechados. Né? Quando a gente pega o ciclo do dióxido de carbono e o ciclo do oxigênio. Né? Então, as plantas captam energia solar, produzem o seu próprio alimento, né? E liberam oxigênio. Os seres humanos heterótrofos, ou seres heterótrofos, né, descartam gás carbônico que é utilizado pelas plantas. Então, é um ciclo fechado.
Então, quando a gente fala em economia circular, na verdade, nós estamos querendo imitar a natureza, fazer com que os ciclos de materiais utilizados no sistema econômico também sejam fechados. Então, pegando o exemplo aí da pecuária, né, você fechar o ciclo, por exemplo, com os resíduos da atividade e fazer combustível deles. Tá? Mas lembrando, pessoal, a economia circular é um conceito mais amplo do que bioeconomia. Eu posso tentar fazer uma economia circular numa engrenagem econômica fóssil. Tá certo? Então, qual que seria o ideal? O ideal seria eu ter uma economia circular dentro de uma engrenagem econômica que converge para a bioeconomia. Tá certo? Então, alguém perguntou aí qual que é a diferença entre economia circular e bioeconomia. Tá? Então, a economia circular é uma proposta de fechamento do ciclo de materiais. E essa proposta pode ser tanto aplicada a uma economia termofóssil, que utiliza combustíveis fósseis, e pode ser utilizado tanto também numa bioeconomia ou numa economia à la bioeconomia, numa engrenagem econômica à la bioeconomia. E qual que é a relação disso com a ideia de sustentabilidade? Conforme eu quis apontar na minha fala, na verdade, né, não devemos confundir bioeconomia, economia circular, economia verde, etc., como sendo a mesma coisa de desenvolvimento sustentável. Na verdade, todas essas coisas, economia circular, bioeconomia, são propostas de ferramentas para se alcançar a sustentabilidade. Sustentabilidade, então, aqui é um valor, um objetivo almejado pela humanidade. Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Né? Quais são as estratégias? Ora, a bioeconomia, ou um modelo econômico que utiliza a diversidade biológica, pode ser uma alternativa interessante para eu alcançar esse objetivo final, ou esse valor que é a sustentabilidade. Certo? Aproveitei e respondi. Professor Daniel, como que o senhor percebe essa discussão, tanto da economia, da bioeconomia, quanto da economia circular, na gestão pública nacional e até internacional, e na academia? Como que esse assunto está sendo pautado na academia? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que a gente nunca antes, né, fez tanto avanço do ponto de vista da consideração dessa discussão, da incorporação dessa discussão, tanto no setor público quanto na academia. Né? Todo mundo fala sobre isso, etc, etc. Então, é um aparente paradoxo, Wesley. Por quê? Porque, de um lado, eu acredito que esses assuntos estão absolutamente estabelecidos enquanto sendo prioridades, tanto do setor público, da academia, todo mundo discutindo sobre isso, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a implementação concreta disso ainda está politicamente inviável. Certo? Percebe o paradoxo? Né? Ao mesmo tempo em que, na retórica, são conceitos ou ideias absolutamente estabelecidas no debate, ao mesmo tempo, elas ainda são politicamente inviáveis. Politicamente inviáveis exatamente pelo nosso status quo, e eu imagino que seja inviável, ou vai continuar sendo, por um período razoável. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, quando aconteceu no início da pandemia, né, o que a pandemia trouxe de mais claro para nós? Né? No período mais de isolamento mais rigoroso, principalmente na Europa e nos países ricos, a gente viu uma reversão muito rápida de indicadores de poluição. Né? Então, os mares começaram a ficar mais limpos, o céu começou a ficar mais limpo, etc, etc. E naquele momento, né, a gente teve, pelo menos por um instante, pelo menos temporariamente, né, uma esperança de que a pandemia pudesse significar uma ruptura suficientemente grande para fazer com que a atividade econômica retomasse em um novo patamar.
Mas hoje a gente percebe que isso não é possível, não vai ser possível, né? As coisas vão continuar como estão, ou talvez piores, do que como estavam, né? Um dado interessante que eu trago para você, né? Quando você pega a concentração de CO2 ou de dióxido de carbono no mês de maio na China, foi uma concentração maior em maio de 2020 do que maio de 2019. Significando o quê? Significando que eles já estão em plena recuperação e que talvez a tônica dessa recuperação econômica vai ser recuperar aos moldes anteriores da pandemia, emitindo mais, etc, etc. Então, a pandemia não foi ou não será uma ruptura grande o suficiente para mudar de maneira substancial os rumos da transição para um modelo mais sustentável, né? Mas a gente também não pode ser pessimista ao extremo e não reconhecer que a pandemia também trouxe, apesar de toda a desgraceira, todas as coisas ruins, né? A pandemia, ela trouxe uma oportunidade, né, de discutir mais abertamente como seria essa nova economia, né? Você vê que dos países ou dos grandes atores globais, a Europa, o continente europeu está mais à frente nessa discussão. Então, eles estão querendo implementar, de fato, um novo Pacto Verde, e aí inclui, obviamente, a utilização da bioeconomia para fazer essa nova transição, essa recuperação econômica. Certo? Obrigado, professor. Mais uma pergunta da Ana Carolina Delfino Rodrigues. Ela pergunta o seguinte: se tivéssemos em que viver em ambientes climatizados futuramente, eu acho que já estamos vivendo em razão desse calor, né? Acabaríamos por piorar cada vez mais o clima, o que geraria mais aumento da temperatura, e assim sucessivamente. Ela pergunta, confere? Aí ela complementa: acredito que o segredo seria especializar as construções para um conforto ambiental sem uso de climatização artificial. Isso enquadraria como atividade bioeconômica? É a pergunta da Ana Carolina. Vou começar a responder pelo finalzinho. Sim, eu acho que poderia ser considerado uma atividade bioeconômica. Na verdade, você está aproveitando um recurso disponível da natureza, que seria a luz solar, etc. Né? Bom, assim, alguns autores, por exemplo, o Carlos Nobre, que é um dos principais cientistas brasileiros que estuda a questão das mudanças climáticas, né, ele que disse isso uma vez numa live que ele fez, dessa possibilidade de, sei lá, suponhamos que em meados de 2030 nós ultrapassemos a barreira dos 2 graus. E que a nossa espécie não seja capaz de sobreviver por muito tempo num ambiente externo sem climatização. Tá? Então, nós precisaríamos viver em ambientes climatizados. Tá? A depender da forma como se daria essa climatização artificial, certamente isso retroalimentaria as mudanças climáticas. Tá? Se a população resolvesse usar de maneira intensiva ar-condicionado ou algum tipo de produto, algum tipo de refrigeração com base em energia fóssil, certamente você retroalimentaria, né, esses efeitos. Né? E por falar em retroalimentação, Ana Carolina, a gente tem que lembrar o seguinte: esse fenômeno das mudanças climáticas ou da emergência climática, ele tem várias alças de retroalimentação atuando. Né? Por exemplo, se você continuar destruindo a Amazônia, você está retroalimentando esse processo. Em primeiro lugar, porque você está derrubando árvore, então está emitindo mais CO2 para a atmosfera, e você está retirando um repositório natural de CO2, que são as árvores. Tá? Quando você faz o degelo do Ártico, por exemplo, você está permitindo que o solo, né, do Ártico, o permafrost, elimine metano, que é um gás ainda muito mais potente do ponto de vista do efeito estufa. É
É um gás que tem um potencial estufa, um efeito estufa muito maior que o CO2. Geralmente a gente fala de CO2 porque é o gás mais abundante que a gente está emitindo, né? Mas certamente o metano é algo importante. E quando você derrete a calota de gelo do Ártico, né, você está fazendo com que esse metano que está lá no solo do Ártico, do permafrost, ele vá para a atmosfera, aumentando ainda mais os efeitos de estufa, os efeitos de retroalimentação. Obrigado, professor. Agora eu vou aproveitar a pergunta do professor Odirley e do Wilton Amaral Júnior. Vou fazer as duas, vou juntar as duas e fazer uma só. O professor Odirley questiona o seguinte: como alinhar a questão econômica com a sustentabilidade, né? Aí o Wilton Amaral, ele argumenta o seguinte, que tem um aumento do consumismo, que ao mesmo tempo que tem essas reuniões da ONU para discutir a questão ambiental, a questão social, os governos, de alguma forma, junto com as grandes multinacionais, ao mesmo tempo que tem ações, vamos dizer assim, em prol da sustentabilidade, incentivam o consumismo. Aí eu complemento também. Se a gente for parar para pensar na década de 70, 50, apesar de não ter essa preocupação ambiental forte, vamos dizer assim, estava no início, os produtos eram mais duráveis. Hoje, você faz tudo com um ciclo de vida muito curto, né? Então, de que forma alinhar esse desenvolvimento econômico no capitalismo e com governos que têm esse discurso voltado à questão ambiental, mas na prática ainda está muito longe. E principalmente essas corporações, né? Que forma tentar ajustar isso, professor? Olha, essa é uma pergunta... Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós deveríamos parar de usar combustíveis fósseis, nós deveríamos transitar para um modelo mais sustentável, né, nós deveríamos privilegiar atividades econômicas de pequena escala, como a agricultura familiar, as comunidades, etc, etc. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer. O problema é que tudo isso que nós devemos fazer ainda é politicamente inviável. Tá? Então, tudo esbarra na política. O professor Odirley perguntou como relacionar a bioeconomia com os ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ora, acho que a bioeconomia está extremamente convergente com alguns dos ODS, por exemplo, acabar com a fome, né, agricultura e segurança alimentar para todo mundo. Algum dos objetivos lá tem a ver exatamente com as mudanças climáticas, mitigar as mudanças climáticas o máximo possível. Então, tudo isso pode ser feito, pode ser subsidiado, pode ser ajudado com a bioeconomia, que é essa nova alternativa. Tá? Agora, até que ponto isso não é apenas um discurso? Né? Porque, veja bem, eu queria citar um exemplo. Há 2 semanas, ou há 3 semanas atrás, né, o Joe Biden, que é o candidato a presidente lá nos Estados Unidos, o Partido Democrata retirou do seu plano de governo um parágrafo que dizia que eles iam reduzir os subsídios às indústrias fósseis, às petrolíferas, etc. Eles tinham dito isso no plano de governo deles, né? O próprio Biden, em junho ou maio passado, ele se comprometeu a um novo pacto verde na economia americana, mas agora eles retiraram essa parte que dizia o fim dos subsídios às petrolíferas. Ou seja, eles vão continuar subsidiando, mesmo os democratas, que são infinitamente melhores que o Trump, tá? Aliás, o nosso futuro, o futuro da bioeconomia, está extremamente ligado também a fatores políticos, como, por exemplo, a eleição americana de novembro. Tá? Se nós tivermos a reeleição do Donald Trump, provavelmente nós estaremos em piores lençóis do que estaríamos com o Joe Biden, com os democratas. Não estou fazendo aqui campanha, não. Estou só apenas relatando, né, algo que é público e notório. Né?
O Donald Trump é muito mais agressivo, ou tem uma retórica muito mais agressiva às questões ambientais do que o Partido Democrata ou os candidatos do Partido Democrático, né? Então, veja bem, tudo gira muito na questão do discurso, na falácia do discurso, no consumismo, né? Daí, tentando fechar aí com o Wilton, né? O que fazer, né? Bom, talvez eu comungue da ideia de alguns autores que dizem que é impossível fazer com que o capitalismo se torne sustentável. Por quê? Porque não é da índole do sistema capitalista ser sustentável. Porque o capitalismo tem uma lógica que é própria, que é a lógica da expansão. E essa lógica da expansão contínua, ela se choca com os ditames ou com o que a sustentabilidade nos pede ou nos demanda. Bem, mas aí eu quero deixar claro. Se você diz isso, que o capitalismo, então, é impossível de ser sustentável, né, você, então, é a favor do socialismo? Não, muito pelo contrário. O socialismo, tal qual nós o conhecemos, de meados do século passado, ele foi tão destrutivo do ponto de vista ambiental quanto o capitalismo, né? O que eu estou dizendo é que nós temos que pensar num novo modelo de organização da sociedade que seja viável do ponto de vista econômico, mas que essa viabilidade não dependa apenas do seu crescimento, da sua própria expansão. Porque o capitalismo é assim. O capitalismo só é viável do ponto de vista econômico quando ele cresce. Ele deixa de crescer, ele perde a sua viabilidade econômica. Então, nós temos que transitar para um modelo de sociedade, se ele vai chamar capitalismo 3.0, capitalismo 5.0, verdismo, pouco me importa o nome. Tá? Eu quero que a lógica desse sistema seja a seguinte lógica: um sistema cuja viabilidade econômica não esteja atrelada à necessidade de crescimento contínuo. Porque é isso que o nosso capitalismo atual, é essa a lógica, é um sistema capitalista montado para crescer. Imagine um avião cuja turbina é o crescimento econômico. Se o crescimento econômico para, se a turbina para de funcionar, o avião cai. E eu não quero um sistema assim. Tá certo? Mayumi, eu acho que sua pergunta já foi respondida, né, pelo professor. Ela perguntou como a bioeconomia pode contribuir para a redução das desigualdades sociais. Não, eu posso fazer um comentário rápido? À vontade, professor. Eu achei interessante essa pergunta, porque é o seguinte: em primeiro lugar, ela pode reduzir as desigualdades sociais no sentido de que ela pode incluir, desde que existam instituições muito bem desenhadas para isso, incluir, por exemplo, os povos tradicionais, que têm o conhecimento da biodiversidade, do uso da biodiversidade, né? Mas eu devo admitir também, Wesley, que a ideia de bioeconomia, ela não privilegia muito esses objetivos sociais. Essa talvez seja uma crítica que a gente pode fazer ao conceito, ao programa de bioeconomia que está sendo discutido principalmente na Europa, né? A falta de considerações ou falta de objetivos sociais. Portanto, eu acho muito importante desenhar políticas, desenhar instituições que sejam capazes de respeitar e incorporar todos esses povos que lidam, principalmente os povos tradicionais, que lidam ou que têm conhecimento do uso da diversidade, porque esse conhecimento é essencial dentro de um modelo bioeconômico. Pronto. Ok, eu estava... Vou passar a palavra agora para o professor Dalton. Vai lá, Dalton. Tá. Professor Daniel, prazer. Boa noite. Agradeço aí pela excelente explanação, enfim, esclarecendo para os nossos acadêmicos sobre um tema tão importante, tão caro para nós. Nós que temos colegas que estudam, pesquisam nessa área, então trazer isso também para os nossos acadêmicos é extremamente relevante. Mas, assim,
assim, só para colocar um pouquinho de lenha na fogueira, no seguinte aspecto, a gente vê hoje com muita clareza, mesmo durante a pandemia, uma pressão da China muito forte por commodities, né? E o Brasil está sendo fortemente impactado no dia a dia por causa disso. Por exemplo, no nosso caso aqui, a pecuária, né? A demanda por carne dos chineses, enfim, a demanda por uma série de outras commodities pressiona soja, pressionando os preços dos produtos aqui dentro. Eu entendo que sim, nós devemos fazer o nosso dever de casa, a gente não pode desmatar como estamos desmatando a Amazônia, enfim, são todos problemas que o senhor explanou tão claramente. Mas nós somos cobrados pelas grandes economias para fazer nosso dever de casa. E a gente sofre uma pressão muito forte da China pelas commodities, que, aliás, nesse tempo dessa crise de pandemia, as commodities ajudam a segurar, vou ser bastante simplista, ajudam a segurar a nossa economia em grande parte, sendo bastante simplista. Mas a minha preocupação nós acatamos muito a pressão internacional, e muitas vezes isso pode vir em forma de sanções ou de ameaça de sanções, mas a China também é a maior exportadora para todas essas grandes nações. E uma vez que existe essa pressão por carne, uma pressão por soja, uma pressão por minerais, nós vamos expandir, porque é assim que a gente aprendeu a ganhar dinheiro e, infelizmente, a gente não consegue avançar para outras pautas, para outras atividades produtivas, tanto quanto na agropecuária. Como é que fica, então, essa história? Como é que a gente pode pensar em economia circular, em bioeconomia, numa questão internacional tão complexa, de que somos pressionados para fornecer commodities? A China oferece, a maior exportadora, salvo engano, para o mundo todo, produzindo, então, produtos de valor agregado, de alto valor agregado, especialmente para as grandes nações que consomem a maior parte de tudo isso. Então, é algo muito complexo que eu queria ouvir a opinião do senhor. Olha, obrigado aí pela sua pergunta, professor. De fato, não é para amadores o jogo, a geopolítica internacional. É um jogo pesado e que o Brasil tem que se preparar, né? Deveria ter se preparado melhor para esse jogo, tá? Bem, de fato, as pressões internacionais, elas são muitas, né? Aparentemente está cada vez mais claro de que ser insustentável é algo cada vez mais economicamente inviável. Vocês viram há 3 semanas, há um mês atrás, sei lá, os grandes representantes dos fundos bilionários ao redor do mundo escreveram uma carta mandada para o vice-presidente da República, dizendo o seguinte: olha, se vocês não mudarem a sua postura com relação à Amazônia, nós vamos tirar dinheiro daí. Está rolando vídeo lá na Europa, olha só, ou você apoia o Bolsonaro ou a Amazônia. Né? Veja, eu não tô explicitando aqui a minha concordância com o vídeo aqui. Estou falando que está acontecendo isso. Tá? E o Brasil vai ter que saber lidar com essas pressões. Tá? Agora, uma coisa que a pandemia deixou muito claro, professor, é o seguinte, né? As economias, elas têm que ser resilientes. Né? O que é resiliência? A resiliência é o atributo que você tem, ou que qualquer sistema tem, de resistir às perturbações externas. Né? E para ser resiliente, uma das condições necessárias para eu ser resiliente é ter diversidade. Tá? E a economia brasileira, ela será tão mais resiliente quanto mais diversa ela for, diversificada. Né? Por que eu estou falando isso? É porque, aparentemente, né, nós nos conformamos com a condição de meros exportadores de commodities, ou de meros fornecedores de commodities. E eu não estou falando que isso é culpa do Bolsonaro, muito pelo contrário. Né? A partir... desde o início do século XX, parece que nós estamos seguindo nessa trajetória. Né? Tanto é que o Brasil passou por um processo precoce de desindustrialização. Se você pegar os dados,
No início da década de 1980, nós éramos uma das economias mais industrializadas do mundo. Nosso parque industrial batia de frente com o dos Estados Unidos ou com o país da Europa. Nós éramos mais industrializados que a Coreia do Sul, nós éramos mais ricos do que a Coreia do Sul. Passados 40 anos, 4 décadas apenas, 4 décadas é pouco tempo, né? Se formos comparar com a evolução histórica das nações, nós perdemos posições relativas muito grandes, né? Nós deixamos de ser um dos países, ou um dos países mais sofisticados, ou um dos parques industriais mais sofisticados. Por quê? Porque tudo isso foi opção política, né? opções de política, de nos concentrarmos na produção de commodities, da exportação de soja, de carne. Não é que isso não seja importante, muito pelo contrário, não há dúvida de que o agronegócio brasileiro é uma das grandes potências mundiais. E nós devemos preservar isso. Só que isso não significa excluir as outras possibilidades. Tem uma indústria pujante. Né? Então, assim, o que eu deixaria de comentário à sua pergunta, eu não tenho a intenção de responder, nem a pretensão de respondê-la, é o seguinte: o Brasil vai ter que, sim, adaptar esse jogo pesado da geopolítica. Esse jogo nunca foi simples de ser jogado, muito pelo contrário. Né? Ele vai se tornar mais pesado agora, porque agora tem os interesses pós-Covid. Né? A minha percepção inicial era de que a pandemia gerasse um sentimento de solidariedade internacional, que as nações iam se cooperar entre si. Né? Hoje eu estou convencido de que isso não vai acontecer, muito pelo contrário, vai acirrar ainda mais o comportamento das nações, a briga das nações entre si. Né? Para o Brasil estar bem posicionado nesse jogo, ele deve ter uma economia bastante diversificada. E para diversificar a sua economia, ele tem que investir em outras coisas e deixar de acreditar que só exportando commodities ou só exportando carne ele vai ser respeitado mundialmente. Não. Isso é importante para o Brasil. Né? Como você mesmo falou, em períodos de crise econômica, né, esses setores ainda seguram a economia brasileira, mas no longo prazo, né, o que o Brasil precisa perseguir é uma estratégia de diversificação da sua economia. Como você falou aí, a China antes era conhecida como exportadora de produtos Xing Ling, de produtos de baixo valor agregado, de porcaria. Hoje é uma das grandes exportadoras mundiais de produtos de altíssimo valor agregado. É isso que nós temos que fazer. Tá? E a gente pode fazer isso de que maneira? A bioeconomia pode ser uma das formas disso. Né? É investir pesado em pesquisa científica, agregar valor da diversidade biológica, principalmente dos nossos biomas, que são riquíssimos, né, que outros países talvez não tenham um patrimônio tão rico, um patrimônio genético, né, biológico tão rico como o nosso. Né? Mas para isso nós precisaríamos investir em infraestrutura para a bioeconomia. E quando eu falo em infraestrutura para a bioeconomia, eu não estou me referindo ao conceito tradicional de infraestrutura, que é rodovia, estrada, não. Eu estou me referindo a laboratórios, equipes de pesquisa bem montadas, né, redes de conexão de informação dentro da própria Amazônia, né, para você monitorar essa riqueza ou esse patrimônio que nós temos. Tá? Então, finalizando aqui, eu acho que uma das saídas do Brasil, uma das estratégias brasileiras seria a diversificação da sua economia. Obrigado, professor. A última pergunta do Jonathan Risseles, ele pergunta o seguinte: diante da pandemia, ficou claro da importância da agricultura para o Brasil, que segurou a economia, né? Portanto, é notório os altos preços dos produtos agrícolas, feijão, arroz, óleo e da carne. Hoje, olhando mais para esse nicho de mercado, fica clara a importância do clima para a economia. Hoje é visível a seca e alta queimada, acelerando ainda mais o aquecimento global. Como o senhor vê esse cenário atual?
Bom, é o seguinte, nós temos que, em primeiro lugar, ver se essa alta dos alimentos aí, ela vai ser mais estrutural, ou ela é algo conjuntural que tem a ver com a política cambial do Brasil, etc. Nós vamos ter que ver como é que o Banco Central vai reagir a isso. Eu tenho a percepção de que, se os indicadores de inflação começarem a se aproximar muito da meta, ou começarem a pressionar demais, o Banco Central vai fazer algum tipo de política monetária de forma a não deixar o câmbio se desvalorizar muito, para não haver muita exportação e não pressionar os preços internos. Mas vamos ver, isso eu espero, né? O Banco Central tem um compromisso com a inflação ou com a vigilância da inflação. O que você falou, Richelle, é algo assim absolutamente notório, claro, né? Por exemplo, o regime de chuvas do centro-oeste, do sudeste brasileiro, depende, por exemplo, da umidade da Amazônia. São os rios voadores que todo mundo já ouviu falar. E o setor mais esclarecido do agronegócio brasileiro já entendeu isso de maneira muito decisiva, né, de maneira muito clara. Né? Eles sabem que para aumentar a exportação de soja, ou para aumentar a exportação de carne, eu não preciso derrubar nenhuma árvore. Muito pelo contrário. Né? Não sei se vocês se lembram, no ano passado, mês de maio do ano passado, houve um senador, por acaso é o Flávio Bolsonaro, que entrou com um projeto de lei para acabar com a reserva legal, certo? Ou seja, mudar novamente o Código Florestal. O próprio agronegócio, eu estou dizendo aqui o agronegócio mais inteligente, mais moderno, mais próspero, falou, não, nós não podemos fazer isso. Né? Em primeiro lugar, qual que é a mensagem de segurança e insegurança jurídica que nós vamos passar? Em segundo lugar, as reservas legais, elas são essenciais para a própria produtividade. Né? Então, quando você vê uma pessoa como a Cátia Abreu, por exemplo, que é considerada uma ruralista, etc., defendendo isso, é porque ela representa grupos que já compreenderam que a preservação ambiental não é uma questão apenas de ecochato ou de retórica, é uma questão de benefícios econômicos, porque o agronegócio, né, a produtividade agrícola do Brasil depende disso. Né? E nós estamos absolutamente no caminho incorreto. Né? Mas por quê? Porque as nossas autoridades políticas hoje representam o que há de mais retrógrado na sociedade brasileira. A aliança política que suporta o atual governo é a mais retrógrada possível. É só isso que eu tenho para dizer. Professor, obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, as considerações finais, por essa brilhante palestra. Eu agradeço mais uma vez, professor, a disponibilidade do senhor, o tempo, de trazer tão valioso conhecimento para a gente, porque realmente, quando a gente discute esses assuntos de economia circular, bioeconomia, sustentabilidade, é sempre importante a gente ver assuntos de outras áreas, a colocação de outras áreas, né? Porque a gente vê só o viés da administração aqui, né? É importante trazer essa visão da economia para a gente também. Por isso que eu agradeço, viu? Olha, então, mais uma vez, eu agradeço, né, os seus elogios, o convite para participar, a oportunidade, parabenizo mais uma vez o evento que vocês estão fazendo, né? Eu quero tentar deixar uma mensagem de esperança para os estudantes, né? Porque, na verdade, tudo que eu falei aqui pode nos trazer um pessimismo exagerado sobre o nosso futuro, etc., e, de fato, as coisas não estão boas. Né? Na verdade, a grande arte da vida é você dosar o pessimismo da razão com o otimismo da boa vontade. Então, eu quero falar um pouco do otimismo da boa vontade aqui. Eu vejo algo de muito positivo acontecendo, que é o seguinte: cada vez mais as pessoas estão discutindo esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Tá? E eu vejo que os jovens, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui são jovens estudantes, né? Eu acho que os jovens, eles têm um papel muito fundamental nessa transição, ou pressionar
para essa transição, né? Então, quando você vê aquela menina sueca, a Greta Thunberg, fazendo greve pelo clima, etc., isso é algo inédito na humanidade, né? Ou seja, as gerações novas pressionando as gerações velhas, digamos assim, para tomarem alguma atitude para não fazerem com que a Terra, a nossa casa, vá para o espaço, né? Então, a minha mensagem de otimismo que eu quero deixar é o seguinte: nem tudo está perdido, porque nós temos os jovens, as novas gerações vindouras, né? E essas novas gerações vindouras, elas trazem um frescor, uma juventude, né, que nos vai ser essencial para a luta nessa transição. Tá? E eu tenho muita esperança de que nós vamos conseguir pressionar cada vez mais e mais as classes políticas. Então, aquilo que hoje a gente considera politicamente inviável, eu espero que se torne politicamente viável em muito pouco tempo, em função das pressões, principalmente dessa galera jovem que está vindo por aí. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, professor Daniel. Boa noite, e amanhã a gente continua com o terceiro Sim Sabe. Abraços, até amanhã. Falou, pessoal, muito obrigado. Um abraço para vocês, bom evento aí para todos. Tchau, tchau.